governo tem que explicar porque é que 3 milhões de contos que estão aqui, portanto, foram desistidos nos tribunais, quem ganhou e quem perdeu. E que o senhor vice-primeiro-ministro manda ao Parlamento a lista, portanto, nominal, de todos os processos, com os seus respectivos, com as partes identificadas, com os montantes em causa, com a instância onde estavam a tramitar, para que os cabo-verdianos possam saber efetivamente quais, que valores, que montantes e quem, portanto, está em causa nesses processos. Porque o que parece, e está claro, muitos atores de hoje que são governantes também faziam parte de empresas que estavam em litígio com o Estado. Portanto, importa esclarecer isso aos cabo-verdianos. O senhor está a difamar o governo se não disser aqui, logo a seguir, que empresa, qual o membro do governo, qual o contencioso, qual o valor, o senhor difama e difama. Ouça-me, senhor deputado. O senhor está a pôr o Parlamento num caminho que nunca tínhamos entrado. Pelo seu radicalismo, pela sua difamação e pela forma como tenta fazer a política. O governo está a fazer perdão fiscal e a desistir de contenciosos do Estado em que o constitucionalista Vladimir Brito entende até que é ilegal e inconstitucional de empresas próximas do partido. Se não tivesse nada para esconder, por que não está a partilhar a lista? Os cabo-verdianos podem pensar comigo, o que é que estará o governo a esconder? Alguma coisa está a esconder. Porque senão, não teria problema. Aliás, o primeiro-ministro estaria cá com a lista para nos dar. Bem ao timbre dele. Mas eu volto a pedir, queremos a lista de empresas que tiveram perdão da dívida. Nenhuma empresa foi perdoada de impostos, de pagar impostos. Eu cobro impostos todos os dias, perdoar não. Lista que não pede castabela, dinheiro, montante que foi distribuído castabela, portanto, documento que não pede no cadano. E não está enganando, não está enganando no Parlamento, não está enganando o povo de Cabo Verde. Flávio, mas de desistência de processo no tribunal, empresa que não está fazendo parte dele, recebe de Estado 1.300.000 contos. Não está confirma ou não. O senhor ministro já demonstrou que é pessoa séria, que é uma pessoa que se pode confiar, ao contrário de outros. De facto, o governo anterior tinha um processo no tribunal com aquela empresa que não está fazia parte. Na altura, a não era parte de empresa que se está discutindo com o Estado de Cabo Verde. Entretanto, a não chega lá, enquanto governante, o governo decide retirar caso de tribunal. E não tem estado a fazer, mas eu faria ali, mas não se cria litígio com a empresa. E, de facto, não está de um lado. Quando não chega lá, enquanto ministro de Finanças, não decide cancela aquele processo no tribunal. Com o cancelamento daquele processo de tribunal, não pergunta não. Se não paga aquele 1.300.000 conto àquela empresa que não está pertencendo. O governo explicar, caberá ao senhor primeiro-ministro explicar, porque nós estamos a falar de um montante de 3 milhões de contos. E o governo não é Olavo Correia. Eu não sou o governo. Nós não somos palhaços. Nós não somos palhaços. Este é um registro péssimo para salvaguardar o bom nome dos políticos, dos governantes e dos deputados desta nação. Somos pagos pelas empresas para criarmos valor e criarmos um melhoramento do negócio. E nós temos que olhar para as empresas com um sentido de responsabilidade. Nós não somos melhores do que as empresas e os empresários, porque somos políticos. É fundamental que tenhamos uma perspectiva diferente para as empresas, respeitá-las, apoiá-las. O papel do Estado não é fazer. O Estado não faz. O Estado ajuda a fazer acontecer. Não temos o direito de desperdiçar o nosso tempo com debates infrutíferos, com debates que não criam valor, com debates que não trazem nada de positivo para o nosso país. E ouvindo a sua explanação, eu fico um pouco preocupado, porque eu acho que na vida tudo é equilíbrio. As empresas são importantíssimos para criar riqueza, mas o Estado é também extremamente importante para estabelecer este equilíbrio. Nós não podemos ser nem tanto a mar, nem tanto a terra. Nós não podemos ser um Estado que dificulte. Temos que ser um Estado facilitador.
Nós não podemos ter um Estado que destrói oportunidades. Temos que ter um Estado criador de oportunidades. Nós não podemos ser um Estado que impera. Temos que ser um Estado amigo do investimento, amigo do emprego e amigo das empresas. Esse Estado é que cria condições melhores para o nosso país. Não é o discurso do social, não. A melhor política social é o emprego. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, o senhor sabe que em 2 anos desapareceram mais de 14 mil postos de trabalho. Então, onde para o dinheiro do crescimento do país? Crescemos e desempregamos as pessoas. Bom, essas contas, pode fazer as contas que quiser, pode apresentar as teorias que quiser, mas eu dispenso essas teorias, eu dispenso as contas. Faça uma conta simples. Faça uma conta simples. Com o crescimento do país, empregue mais pessoas, dá mais recursos para a educação, dá mais recursos para a saúde, dá mais recursos para a segurança, dá mais recursos para empregar as pessoas, melhora as condições de vida das pessoas. O Estado não tem nada para dar a ninguém. Eu quero ser aqui muito claro com os cabo-verdianos. Muito claro. O Estado, Sr. Deputado, contrariamente àquilo que pensa, o Estado não tem dinheiro. Vocês passam a imagem como o Estado não tem dinheiro. O Estado vai buscar recursos de contribuintes para redistribuir. Não há país rico sem ricos. Não há país envolvido sem gente rica. E nós não podemos ter um discurso populista. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, há uma contradição aqui. O país está a crescer. Se está a crescer, está a tornar-se um país mais rico. Se está a tornar um país mais rico, onde que o senhor Vice-Primeiro-Ministro guarda esta riqueza? Explica-nos esta magia. Crescemos e empobrecemos. Onde para o recurso do crescimento? Porque nós não estamos a ver e ninguém está a ver, a não ser que o cofre do governo esteja a engordar. Se é isso, explica-nos, diga-nos claramente. Não faz sentido. Não faz sentido que o governo desista de defender o Estado nos tribunais, o Estado que somos todos nós, o Estado que é financiado pelos contribuintes cabo-verdianos, por todos nós. Não é legítimo, não demos esse poder ao governo para, em sede de tribunais, desistir de causas em que nós temos interesses, sem conhecer efetivamente aquilo que são as consequências dessa desistência. Não tem que ter um governo para defender o Estado. Se o governo que defende, quem que está defendendo? A governação do MPD é uma governação sem rosto humano. É focada na ilegalidade, na intransparência e no favorecimento a uma classe empresarial próxima do MPD, em detrimento das pessoas e dos cabo-verdianos. Posso comunicar à nação em como a litigiosidade fiscal tem reduzido de forma substantiva nos últimos anos. Isso demonstra uma nova atitude deste governo em relação às empresas, aos investidores e aos privados. Hoje, o Tribunal Fiscal Aduaneiro da Price Sotavento parece que tem apenas um único caso de litígio. Um único de litígio. Isso demonstra como nós estamos a tratar bem os contribuintes, podemos fazer melhor, estamos a procurar fazer melhor, mas o orçamento hoje entre o fisco e o contribuinte é completamente diferente daquilo que era no passado. Convenhamos. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, tinha uma coisa que tinha que falar bem. Não mandam-nos um carta há uns tempos atrás da pergunta que empresas beneficiam de devolução de dinheiro do Estado. Isso porque nós tinha falado, mas nós desiste de processos na tribunal. E nós reafirma ali de questão de legitimidade, mas nós desiste. Mas tem menos. Pergunta que não está fazendo, como eu quero responder, no que é outro, que não pede por escrito, é o seguinte. Falado, mas de desistência de processo na tribunal, a empresa que não está fazendo a parte dele, recebe de Estado 1.300.000 contos. Não está confirma ou não. Que mais empresa que recebe dinheiro de Estado na sequência de desistência de caso na tribunal? Como de facto tinha caso na tribunal em que está cobrava Estado 1.300.000 contos. E não desiste de tribunal. Qual que é a consequência dessa desistência?
Bem, o senhor deputado do PICV, que acabou de fazer aqui uma intervenção, quem não tem argumentos, insulta. Acusa de forma maldosa. Mas há uma característica que eu aprendi com meus pais, é coragem, capacidade para enfrentar as coisas com frontalidade. E o Sr. Deputado sabe que eu aqui estou, enquanto político, não respondo para questões particulares de empresas, que o Sr. Deputado sabe que as questões foram todas negociadas pelo governo anterior, mas se o Sr. Deputado tiver qualquer questão a colocar, o Sr. Deputado coloca a administração fiscal, não a mim enquanto ministro. Eu não intervenho em relação a empresas em concreto, A, B ou C. O Sr. Deputado, se tiver qualquer dúvida, pode mandar investigar, pode acionar as instâncias que existem aqui desta República, mas o Sr. Deputado não tem o direito de vir aqui acusar sem provas, apenas para enlamear a imagem daqueles que estão a dar o seu máximo por Cabo Verde. Mas, Sr. Deputado, continuarei firme e o Sr. Deputado pode continuar com o seu discurso, que isto a mim não me perturba. O senhor ministro já demonstrou que é pessoa séria, que é uma pessoa que se pode confiar, ao contrário de outros. Como é que é possível trazer aqui uma situação de litígio com contribuintes? Eles eram reis no litígio com contribuintes. A Ministra das Finanças não se conseguia encontrar com a Ministra das Finanças anteriormente. Marcavam, os contribuintes marcavam e desejavam por ter uma audiência com a Ministra de então. Não conseguiam. Este senhor está disponível para se encontrar e para mostrar que, efetivamente, o governo é um parceiro. E, entretanto, vem cá lançar mais uma suspeição, dizendo que, supostamente, uma empresa que ele terá sido beneficiária. Isto é a forma de fazer política do PICV. Nós estamos aqui para trabalhar pelos cabo-verdianos. A realidade é uma e só uma. Este governo até hoje agiu sempre de boa fé, agiu de forma correta e os resultados assim o demonstram. Estamos a trabalhar por um Cabo Verde melhor e sempre com transparência. Muito obrigado. De facto, o governo anterior tinha um processo no tribunal com aquela empresa que Nhonho está a fazer parte. Na altura, a Nhonho era parte de empresa que se está discutindo com o Estado de Cabo Verde. Na altura, a empresa de Nhonho coloca riba mesa dívida que o Estado tem com ele de 1.300.000 conto. Governo anterior coloca riba mesa, mas aquele dívida que era nem um terço daquele montante. Entretanto, a Nhonho chega lá, enquanto governante, governo decide retira caso de tribunal. E Nhonho tem estado a fazer basofaria ali, mas Nhonho quer criar litígio com a empresa. E, de facto, a Nhonho está de um lado. Quando Nhonho chega lá, enquanto ministro de Finanças, Nhonho decide cancelar aquele processo no tribunal. Com o cancelamento daquele processo no tribunal, não pergunta a Nhonho se Nhonho paga aquele 1.300.000 conto àquela empresa que Nhonho está pertencendo. Que ele é que a ofensa. Miquelin está a Tribunal de Contas deve investigar para Job, para saber o que passa com relação a essa questão. E qual outra empresa que tinha processo também na tribunal, que o Estado desiste e quanto que eles recebem? Este é um registro péssimo para salvaguardar o bom nome dos políticos, dos governantes e dos deputados desta nação. Não é este o caminho, senhor líder parlamentar. Recorra à justiça quando tiver dúvidas. Este caminho é um péssimo caminho e nós não vamos enverdar por ele. Senhor deputado, eu nunca paguei nada a ninguém. Uma coisa é litígio, outra coisa são direitos do Estado. O senhor deputado tem de provar em como houve qualquer interferência minha em relação a qualquer processo que tem a ver com litígios ligados a empresas. Então, o senhor deputado está aqui a fazer uma insinuação maldosa, falsa, como é evidente, e o senhor deputado, como é óbvio, querendo, tem todas as instâncias do país para poder acionar e poder clarear essa questão. Senhor deputado, eu penso que não é claro caminho se candeiro. Não é claro caminho se candeiro. O senhor deputado está a utilizar a pior forma para atacar pessoas.
estamos a trabalhar, isso é um problema de caráter. Isso é um problema de caráter. Nós estamos a trabalhar com transparência, com determinação. Quem tiver dúvidas, temos instâncias competentes para dirimir os conflitos, mas não utilizemos aqui insinuações para atacarmos o bom nome das pessoas e o bom nome dos políticos e da classe política cabo-verdiana. Fica-nos mal. Só para falar, a decisão de desistir do processo é uma decisão de governo. E o governo não é Olavo Correia. Eu não sou o governo. Senhor deputado, eu peço que temos limites e não devíamos ultrapassar os limites. Temos instâncias. Vamos fazer política com elevação. Elevação, elevação, elevação. Senhor deputado Rui Semedo. Não, a questão é simples. O governo devolveu ou não devolveu e em que valor devolveu? Senhor Presidente, nós estamos perante uma questão que tem a ver com um contribuinte. O senhor deputado pode perguntar à Administração Fiscal. Não é o Ministro que quer responder. Pergunte à Administração Fiscal caso tenha dúvidas e receberá toda a informação. Senhor Presidente, me manda carta, te pede ministro, o ministro tinha que dar resposta. Eu gosto muito de festa, sou muito festeira, não consigo viver sem festa. E é preciso também ter uma estrutura ética muito importante. É fundamental. Porque há coisas que não se aprende na escola. Ou cultivamos, ou temos em casa, ou então não vale a pena. Porque também funcionários pouco éticos, dirigentes sem ética, o país não chega lá. A estrutura ética, e cada vez mais é uma coisa que me perturba, porque, regra geral, nós deparamos que as pessoas parecem que estão com menos ética e, de facto, é uma coisa que me incomoda. Eu acordava sempre à meia da noite, acordei e tinha uma mensagem do atual nosso vice-primeiro-ministro a convidar-me para o cargo. E vi a mensagem e pensei, isto não vai acontecer, é loucura, nunca vou aceitar isto. E assim assumi as funções de Diretora Nacional de Receitas do Estado. Aos processos do Estado nos tribunais em que o Estado tem vindo a desistir desses processos. E nós sabemos que são valores avultados que estão em causa. E quando há desistência de processos, importa avaliar quem ganha e quem perde, porque o Estado está a desistir do processo, mas a desistência em si não representa um ganho. Importa saber se há ou não ganhos. O que nós sabemos é que o relatório do Ministério Público, referente ao ano 2017 e 2018, diz claramente que no ano 17 e 2018 foram tramitados 205 processos cíveis contra o Estado, que envolviam valores de 3.012.709.281 escudos. É esse o valor que estava em causa. É esse o valor que o Estado, portanto, desistiu dos tribunais. E que é importante os cabo-verdianos saberem por que razão e quem ganhou com isso. É preciso fazer avaliação, efetivamente, porque o Dr. João Gomes, que é advogado também como eu, sabe que nem toda desistência vale a pena. Nós desistimos quando, efetivamente, a parte que representamos ganha. Porque ou não paga a mais, ou então ganha, efetivamente. O governo tem que explicar porque é que 3 milhões de contos que estão aqui, portanto, foram desistidos nos tribunais, quem ganhou e quem perdeu. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. O Estado foi um Estado caloteiro que não pagava, não devolvia IUR, não devolvia os impostos, portanto, aos cidadãos e, sobretudo, perseguia os privados. Este governo não persegue privados porque sabe que sem os privados não consegue desenvolver o país. Vocês andaram a perseguir os empresários. Esta que era a grande diferença e postura diferente de estar perante a sociedade. Muito obrigado. O PSV transformou o Estado de Cabo Verde num Estado caloteiro e estava permanentemente em litígio com os contribuintes, nomeadamente com os empresários. É por isso que a economia também estava no estado em que estava. Os senhores não acreditam nos privados, veem os privados como algo a bater. Por isso que a economia afundou da forma que afundou. É por isso que hoje o Estado tem outra credibilidade e a economia está a crescer. Portanto, essa é a nossa diferença. Aqui o que está em causa é a prestação de contas. São relatório do Ministério Público que diz claramente que estavam em causa 3 milhões de contos. O Estado desistiu desses processos. O que os cabo-verdianos precisam saber é quem ganhou efetivamente. Porque o que parece, e está claro,
Muitos atores de hoje que são governantes também faziam parte de empresas que estavam em litígio com o Estado. Portanto, importa esclarecer isso aos cabo-verdianos. A resistência do processo, muito bem, mas quem ganhou e quem perdeu? É questão fundamental. São 3 milhões de contos que estão aqui em causa. Muito obrigado. Nós temos uma regra que nós fixamos no nosso programa de governo, que é o Estado não litiga no Supremo Tribunal de Justiça contra cidadãos e contra particulares. Portanto, só os processos que transitaram na primeira instância, onde o Estado perdeu, nós entendemos, enquanto governo, que não faz sentido que o Estado esteja a litigar, utilizando recursos do Estado, contra cidadãos e contra empresas. É isto. Esta é a nossa regra e vamos mantê-la. Entendemos que é uma opção. Entretanto, se o Estado tem razão, nós entendemos que o Estado deve ir até as últimas consequências. O Estado perdeu na primeira instância, Sr. Deputado. O Estado perdeu na primeira instância. Tribunal é feito de primeira instância, relação e Supremo Tribunal. Aí que deve buscar justiça, e se o Estado tem razão, o Estado não tem que ter um governo para defender o Estado. Se o governo quer defender, quem que está defendendo? Sr. Deputado, nós entendemos que o Estado não pode estar a litigar contra empresas, contra cidadãos no Supremo Tribunal. Perdendo na primeira instância, em casos fiscais, o Estado não continuará a litigar contra cidadãos e empresas. Muito obrigado. Para nós está preocupando que a Procuradoria-Geral da República está falando ao Estado, ao abdica, perde mais de 3 milhões de contos. O Estado não perdeu, é falso. Bom, e aí é que eu tenho que bater com o Procurador-Geral da República para falar que é falso, me conta que assim. Eu não respondi ao Procurador, respondi à sua questão. É falso que o Estado perdeu esse montante que referiu. Sr. Presidente, queria fazer um requerimento. Faço o requerimento. Sr. Presidente, o requerimento é o seguinte. O Sr. Ministro está a dizer que o Estado não perdeu. O requerimento é para o Sr. Vice-Primeiro-Ministro mandar distribuir ao Parlamento a lista dos recursos distribuídos às empresas na sequência dos processos que estiveram no Tribunal. Obrigado, Sr. Deputado. O requerimento será votado imediatamente. Peço a atenção dos senhores colaboradores. Quem vota a favor ao requerimento? Obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Obrigado. Anuncio o resultado do escrutínio. O requerimento foi aprovado com 50 votos a favor, sendo 29 do Movimento para a Democracia, 18 do PICV, Partido Africano Independente de Cabo Verde, e 3 da UCID, União Cabo-Verdiana Independente Democrática. E mais, nenhum deputado votou contra, e os senhores deputados Alcides de Pina e Miguel Monteiro votaram abstenção. Nós gostaríamos de, em primeiro lugar, exaltar o momento que nós vivemos agora. Um momento que vai marcar seguramente esta legislatura. Pela primeira vez, o Governo e a maioria aceitaram fornecer ao Parlamento e aos cabo-verdianos informações que são relevantes para o exercício da nossa função parlamentar. É preciso, no entanto, estranhar que o secretário-geral do partido que sustenta o governo tenha votado contra a entrega, portanto, de documentos ao Parlamento, o que significa contra o controlo. O secretário-geral do MPD não quer, efetivamente, que o seu governo seja escrutinado e seja controlado pelo Parlamento, que é o centro do poder onde o governo deve prestar contas. Nós devemos lembrar que o nosso grupo parlamentar já solicitou inumeríssimos, portanto, variadíssimos documentos ao governo. Ao longo deste mandato, sempre foi negado. Nós já assistimos aqui uma comissão parlamentar de Constituição obrigatória ser recusada
pela esta maioria no Parlamento para impedir que o PSV e este Parlamento faça, portanto, o seu papel fundamental, que é fiscalizar a ação política deste governo. Na verdade, Sr. Presidente, este momento é marcante e nós esperamos que o governo cumpra e que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro mande ao Parlamento a lista, portanto, nominal de todos os processos com os seus respectivos, com as partes identificadas, com os montantes em causa, com a instância onde estavam a tramitar, para que os cabo-verdianos possam saber efetivamente quais, que valores, que montantes e quem, portanto, está em causa nesses processos. Eu devo dizer que o relatório do Conselho Superior do Ministério Público, referente ao ano 2017 a 2018, diz claramente que no ano 2017 e 2018 foram tramitados a nível nacional 205 processos intentados contra o Estado e que os valores em causa ultrapassam 3 milhões de contos. Portanto, isto dá-nos a ideia do volume dos processos contra o Estado e dos valores implicados. Portanto, quando o governo vem aqui ao Parlamento dizer que o Estado não vai litigar contra particulares, que o Estado vai desistir dos processos nos tribunais, estando em causa valores, montantes desta envergadura, eu acho que é legítimo os cabo-verdianos conhecerem melhor desses processos. Não faz sentido. Não faz sentido que o governo desista de defender o Estado nos tribunais, o Estado que somos todos nós, o Estado que é financiado pelos contribuintes cabo-verdianos. Por todos nós, não é legítimo, não demos esse poder ao governo para, em sede de tribunais, desistir de causas em que nós temos interesses sem conhecer efetivamente aquilo que são as consequências dessa desistência. Razão pela qual nós saudamos a votação e ficamos à espera dessa lista e dos montantes para ver efetivamente quem eram os réus, quem eram os autores, quais eram os montantes e quem ficou a ganhar e quem ficou a perder nestes processos. Muito obrigado, Sr. Presidente. No voto a favor, porque de facto esse governo ali que até nada esconde e que até nada teme. É um governo que está prima para a transparência e para a boa gestão da coisa pública. E que até fica bem a PSV, está ali permanentemente num registro de suspeição, num registro de enlame o bom nome das pessoas. E tem ali uma estratégia de PSV muito bem definido, que visa, senhor Vice-Primeiro-Ministro, o rosto deste governo nas reformas económicas que tem estado a dar bons resultados. A OCID votou a favor do requerimento a bem da transparência e clarificação da gestão da coisa pública, tendo em conta aquilo que foi dito aqui ontem e do que consta no relatório do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja, da Procuradoria da República. Queremos a verdade, queremos esclarecimentos dos factos e, como fiscalizadores da ação governativa, temos o direito de ter esses esclarecimentos e o povo também agradece. Portanto, a bem de Cabo Verde, a bem de todos nós, votamos a favor. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Alcides Pina solicita a palavra para uma declaração de voto, presumo, e nos termos regimentais tem 2 minutos para fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mim, Crefla Lima, é sempre a favor da transparência e que minha partido é sempre a favor da transparência. Então pensa-me, Sr. Secretário-Geral, tal como eu, nós não votamos abstenção porque não tem conhecimento de casos de famílias, e mim tem conhecimento de casos de famílias na Cidade Velha, que é de domínio público, que o Estado toma de forma abusiva esse espaço, que a família acaba para hoje, se a situação familiar está degrada, mais de 10 anos, hoje está vive na situação de miséria por causa de abuso de poder. De processo que o Estado intenta na tribunal, recorre, e por essa razão, a minha CIT, tal cima é prática nos Estados Unidos da América, onde o Estado é proibido de recorrer contra particulares e empresas, proibido, porque o Estado tem poder,
se quiser ter malha nos cidadãos, nas empresas, e nós como Estado de bem, como um governo de bem, no que pode se ter incentiva situações de Estado que toma medidas abusivas, Estado caloteiro, cima de se faz, que esses 3 milhões deriva precisamente de abuso de poder, de caloterice que se faz com empresas que leva hoje esse governo a ter que sanear. Portanto, taxa imoral que o PSV hoje também, precisamente contra as práticas que não se é recorrente, sobretudo da senhora ex-ministra do Ministério das Finanças, que está perseguindo as empresas, está perseguindo os cidadãos. Para bem hoje, bem tenta, bem fala, imputa a responsabilidade desse governo, quando esse governo quer que empresas funcionem e funcionam bem, para estar ao serviço dos cidadãos para dar mais emprego, para que o país pode desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o caso de Cidade Velha, nesse momento o Supremo Tribunal já decide, já tem vários meses, e a Câmara de Cidade Velha já nega paga. Obrigado. Senhor Presidente, o Governo entende em como o Estado não tem o direito de estar a litigar ad eterno contra cidadãos, empresas particulares, para o bem do país. O Estado é uma pessoa do bem, o Estado quer ser uma pessoa do bem e manter-se-á como ser uma pessoa do bem. Quem é contra, respeitamos, mas nós mantemos e manteremos a nossa posição firme. E aqui permita-me endereçar-me diretamente ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que é Primeiro-Ministro em exercício. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro em exercício. Há tempos eu fiz-lhe uma questão que eu reitero, sobre a fiscalidade amiga do investimento. Nós temos ouvido que há perdão de dívidas a empresas. Os deputados do PSV, alguns já lhe pediram por escrito essa informação, outros pediram na Casa Parlamentar essa informação e houve o compromisso de ser enviado aos deputados. Estamos hoje a 31 de julho e apesar de eu lhe ter enviado uma nova carta na sexta-feira passada, que o senhor já recebeu, nós não sabemos que empresas tiveram esse perdão de dívidas. E por que nós precisamos disso? Para saber de facto a transparência na gestão dos nossos recursos. Diga-nos que empresas tiveram, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, e em que montantes. A decisão de não recorrer nos tribunais relativamente ao contencioso do Estado tem e foi tomado para beneficiar determinadas empresas próximas dos membros do governo. Não é achismo, é facto. E por isso mesmo o governo e o Sr. Vice-Primeiro-Ministro não entrega à Casa Parlamentar aquilo que foi aprovado nesta Casa Parlamentar, que é a lista das empresas beneficiadas com a desistência do contencioso do Estado. Todos ouviram a bancada do PSV, pela voz do vice-presidente Núñez Silva, a acusar o governo de que está a perdoar contencioso com o Estado para beneficiar empresas próximas. É o termo dele. Senhor deputado, se o senhor não disser aqui que membro de governo, que empresas, contencioso do Estado, não contencioso fiscal, como o senhor está dizendo. O senhor disse contencioso com o Estado, quando na verdade são contenciosos fiscais, que são resolvidos pelas entidades próprias. O senhor continua a elaborar na suspeição, no achismo, e se não disser no número 2 qual é a empresa, tem que dizer, para depois o senhor poder suportar a sua afirmação, caso contrário, é achismo e suspeição e forma como faz política baixa de terra queimada. Que ele diga que empresa, que ministro, que empresa, que ministro. Caso contrário, e prove de forma adequada aqui, porque está a fazer acusação aqui, a suspeição. E que diga, se não, é mais um achismo e acusações gratuitas e diria até difamações que não podem vir de um deputado para um governo. O senhor está a difamar o governo se não disser aqui, logo a seguir, que empresa, qual o membro do governo, qual o contencioso, qual o valor, o senhor difama sem nenhum tipo de forma de atuar. Portanto,
Ouça-me, senhor deputado. O senhor está a pôr o Parlamento num caminho que nunca tínhamos entrado. Pelo seu radicalismo, pela sua difamação e pela forma como tenta fazer a política. Muito obrigado. O que o deputado Nuías disse aqui está em condições de provar, seja onde for, é que o governo está a fazer perdão fiscal e a desistir de contenciosos do Estado em que o constitucionalista Vladimir Brito entende até que é ilegal e inconstitucional de empresas próximas do partido. Se o senhor quiser saber que empresas, vá ler a Nação número 612 de 23 de maio de 2019. Senhor deputado, o seu tempo terminou. 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 Sabe que nós já pedimos variedíssimas vezes a lista de empresas que tiveram perdão da dívida. Senhor Ministro, diga-me se pedimos ou não pedimos. Agora, o Parlamento aprovou o envio. Quanto tempo já se passou? A lista chegou? Não. Só chegou o deputado Alcido, deputado Monteiro, porque a nós não chegou. Não sei se ao senhor chegou. É porque a nós não chegou. Agora, digam-nos lá. Este governo que pode precisar com tudo, mas com tudo e mais alguma coisa. Se não tivesse nada para esconder, por que não está a partilhar a lista? Os cabo-verdianos podem pensar comigo, o que estará o governo a esconder? Alguma coisa está a esconder. Porque senão, não teria problema. Aliás, o Primeiro-Ministro estaria cá com a lista para nos dar. Bem ao timbre dele. Mas eu volto a pedir, queremos a lista de empresas que tiveram perdão da dívida. Queremos saber os montantes do perdão. Queremos saber quando é que ocorreu o perdão para podermos exercer a fiscalização com informações fidedignas. Senhora deputada, quanto àquilo que a senhora deputada diz, uma pergunta eivada de má-fé, eu reafirmo, todas as informações foram enviadas ao Parlamento, em primeiro lugar, foram enviadas ao Parlamento, mas quem manda a informação é a administração tributária, que gera as empresas, e eu reafirmo aqui, perante todos e perante a República, que nenhuma empresa foi perdoada de impostos, de pagar impostos. Eu cobro impostos todos os dias, perdoar não. E se a senhora tiver qualquer lista de qualquer empresa que foi perdoada impostos, a senhora pode apresentar e entregar a quem quiser. Não há nem haverá com este governo e comigo à frente do Ministério das Finanças. Como é que é possível que a líder da oposição diga que solicitou informações ao senhor vice-primeiro-ministro, é vice-primeiro-ministro, não é primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, dizendo que terá solicitado por várias vezes documentos, dizendo que foi reforçada por outros deputados e, entretanto, no dia 19 de julho de 2019, foi enviado um e-mail para todos os deputados, reitero, se quiser eu digo-lhe qual é que é o seu e-mail, em que o assunto é documentos solicitados pelo grupo parlamentar do PCV ao governo sobre os contenciosos judiciais do Estado de Cabo Verde. A nota é da Diretora Nacional de Receitas, que eu penso a tutela o vice-primeiro-ministro, ou seja, o senhor vice-primeiro-ministro andou muito bem. É falso que o senhor deu a lista de empresas a quem o senhor perdoou as dívidas ao PICV. Repito e desafio a apresentar e a reencaminhar pelos órgãos de comunicação social o e-mail que terá enviado para os jornalistas poderem ver e a sociedade cabo-verdiana saberem que o senhor não facultou somente nenhum dado solicitado nesse e-mail, que a única coisa que tinha sobre dívidas era o título da mensagem. Mas isso é exatamente igual àquilo que o senhor fez com a aprovação dos TLCV 51%. Repito, entregou ao Parlamento com cobertura televisiva no Jornal da Noite o dossiê com 5 dos 8 documentos. Os 3 documentos mais importantes que falavam dos contratos, das obrigações, dos empréstimos, dos avalos e dos valores, o senhor engavetou e ninguém conhece. Também para lhe dizer que o senhor
de facto, não age com transparência no seu governo. Já o demonstrei por essa questão que o senhor não esclarece sobre a lista de empresas com perdão de dívida por parte do Estado. Já o demonstrei relativamente ao dossiê de situação do TACV, mas recordo aos cabo-verdianos também que quando o seu governo entregou o mercado doméstico e monopólio à Binter, teve a habilidade de o fazer boca a boca, sem nenhum contrato e sem nenhum acordo, o que demonstra transparência e sem a publicação de uma única folha de papel. O Estado já disse e repetia, a senhora insiste, o Estado não perdoa dívidas a ninguém e não perdoa dívidas até hoje a ninguém. Se a senhora tem informações, apresenta, não peça a mim para apresentar algo que não existe. Não há dívidas perdoadas a ninguém com este governo. Eu dito, repito, reafirmo. Senhora Presidente do PSV, a senhora é líder do maior partido da oposição. Se há dúvidas, nós temos instâncias da República para clarificar. Não é preciso os jornalistas. O Parlamento é um lugar de dar informação também. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, o Flama manda uma nota para dar a resposta de questão que nos pede. Naquela nota que estava, primeiro, endereçada à Assembleia da República, me pensa para Portugal. Segundo, lista que nos pede que estava lá, dinheiro, montante que foi distribuído que estava lá, portanto, documento que nos pede no cada ano. E nos está enganando, nos está enganando no Parlamento, nos está enganando o povo de Cabo Verde. Nós estamos a dizer é que, se no ano 2017-18 os processos contra o Estado totalizavam um montante de mais de 3 milhões de contos, não é verdade? Vir dizer que o Estado desiste dos processos nos tribunais é grave. Ou pelo menos carece de alguma informação, porque o Estado somos nós. Nós precisamos que o Governo apresente ao Parlamento a relação dos processos que estavam pendentes nos tribunais em que o Estado desistiu. Quem eram os autores? Quem é o réu? Qual é o montante envolvido? Em que fase o processo se encontrava? Só desta maneira nós poderemos aquilatar se efetivamente a desistência dos processos são benéficos ou não para os contribuintes. É um facto que existiam processos, portanto, que envolviam o Estado de Cabo Verde e até que nasceram, não é verdade? E também é facto que o senhor Vice-Primeiro-Ministro, portanto, isto é facto assente, para ele ser acionista, não é verdade? Da Tecnicel, era um dos responsáveis da empresa. Regra é simples, isso que importa. O Estado só vai até a primeira instância nas questões fiscais com os contribuintes, seja quem for. Perdendo na primeira instância, o Estado aceita a decisão e a administração fiscal atua em conformidade.